Uma terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês, e isso para mim é muito importante nesse texto, porque ela revela muita coisa a nós, a maioria de nós, principalmente quando não atingimos uma certa maturidade cristã. Quando Jesus está falando com aquele pai, né? Jesus diz: tudo é possível que crê. Imediatamente a Bíblia diz que o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Como ele pode dizer eu creio e ao mesmo tempo ajuda-me na minha falta de fé? É porque a maioria de nós andamos com essas duas coisas simultaneamente: fé e incredulidade. A fé e a incredulidade sempre estão mescladas em nossas vidas, né? Você pode dizer, né, pouquíssimos são os crentes, verdade, que não andam, né, lado a lado com confiança e dúvida, esperança e temor, amor e medo, fé e incredulidade. Na mesma hora que você está confiante, você está cheio de dúvidas. Na mesma hora que você está esperançoso, sabendo que a esperança viva está do teu lado, que é Cristo, você está cheio de temores. Na mesma hora que você está cheio de amor e falando de amor, você está sempre paralisado pelos seus medos. Na mesma hora que você está cheio de fé, eu creio na sua palavra, aí de repente uma adversidade, um obstáculo no meio da sua conquista já é suficiente para você duvidar e desacreditar que aquilo possa acontecer. Então você veja que nós sempre estamos, a maioria de nós andando nesse caminho, né? Nessa dualidade, essas duas coisas, fé e incredulidade, caminhando simultaneamente em nossas vidas, na nossa caminhada de fé. Quem de nós não pode dizer isso? É mesmo, eu creio que Deus vai fazer essa obra na minha vida, mas ao mesmo tempo você age com incredulidade, ao mesmo tempo você já começa a procurar meios, alternâncias, ao mesmo tempo você começa a agir com o seu medo, e a incredulidade instala em nossas vidas. Ela é o nosso cárcere privado de hoje. Você não é mais preso, condenado por causa da sua fé, você é preso por causa da sua incredulidade. Essa incredulidade que nos encarcera, que não permite com que nós passemos a viver e andar por fé e crermos em tudo aquilo que Deus pode fazer em nossas vidas, enxergar as coisas que estão além das montanhas, além dos nossos olhos carnais, e andarmos por fé. Eu creio, ajude-me na minha falta de fé. O fato de você dizer que crê já é suficiente. Não é o tamanho da sua fé que faz a diferença. Jesus disse: se você tiver na fé do tamanho de um grão de mostarda, talvez fazendo uma analogia da menor das sementes, você pode mover um monte, você pode fazer coisas incríveis. Então não é a questão do tamanho da fé, é a questão que você tem uma fé e ao mesmo tempo é atacado pela incredulidade, pelo qual você tem que resistir. Você tem que ter coragem, determinação, força para resistir à incredulidade, da mesma forma que você deve usar e exercitar a sua fé, seja ela do tamanho que for, seja ela do tamanho que for. Jesus não está esperando algo grande de você, porque se você tivesse algo mais ou menos que você pudesse apresentar a Deus, você acha que você pode administrar isso. Jesus está esperando que você tenha o mínimo
mas com fé. Talvez se lá no deserto tivesse alguém que trouxesse uma carroça de pãezinhos e peixinhos, alguém poderia falar, dá um pedacinho para cada um, quem sabe um pedacinho de peixinho, um pedacinho de pão, possa dar para alimentar essas milhares de pessoas. Você sabe que não pode, mas alguém vai achar que dá. Mas a hora que chega uma criança com 5 pãezinhos e 2 peixinhos, o que é nada quase para aquilo, os discípulos, isso não é nada para Jesus, isso é tudo. Isso é tudo. Jesus não espera de nós uma fé enorme, uma capacidade enorme. Jesus espera que nós exercitemos a nossa fé, que confiemos na sua promessa. E que ao mesmo tempo que nós temos essa fé, independente do seu tamanho, possamos ter coragem para resistir e vencer a incredulidade. E a coragem que vence a incredulidade, ela não emerge de uma segurança aumentada, de uma certeza racional, ela emerge de uma maturidade espiritual intensificada. Então por isso que nós temos que amadurecer espiritualmente. Os poucos que não andam no mesmo com esperança e temor, com confiança e dúvida, com amor e medo, com fé e incredulidade, são aqueles que vão amadurecendo espiritualmente. Essa maturidade intensificada, maturidade você não adquire de qualquer jeito, você tem que intensificar, você tem que dedicar mais, se esforçar mais, aí você vai ter a coragem para vencer essa incredulidade na sua vida. Então não se assuste, o que Jesus está mostrando nessa passagem para nós, o que a Bíblia está mostrando para nós, o que o Evangelho está revelando a nós, é que nós estamos sempre andando nesses caminhos. A caminhada da fé mostra isso, revela isso, né? Que você anda com fé e incredulidade ao mesmo tempo, né? A incredulidade é quando você tira os olhos de Cristo, é quando você tira os olhos da sua promessa. Então você começa a olhar para a circunstância e você começa a racionalizar. E isso a maioria de nós que professamos fé fazemos. O mais recente quadro disso, revelador disso, é essa pandemia. O que tem de crente apavorado, desesperado, se trancando, se encolhendo, se desesperando, questionando, é algo lamentável. Ninguém nega a realidade, a fé não nega a realidade, mas a fé não permite que a realidade obstrua a sua capacidade de crer e confiar nas promessas de Deus. O que tem de pessoas que frequentam a igreja com experiências enormes com Deus, que a partir desse momento se encolheram, se desesperaram, se apavoraram, criaram uma neurose enorme, vivem falando de fé, vivem falando de fé. Veja que a fé e a incredulidade pontuando e atacando ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Não há como eu viver sob as promessas de Deus se eu não resisto à incredulidade. Eu tenho que resistir à incredulidade, orando contra ela, atacando-a, amadurecendo espiritualmente. Eu preciso sempre fortalecer. Senhor, aumenta a minha fé e afasta de mim a incredulidade. Aumenta a minha fé, não em tamanho, em força, em vigor, né? Para que eu ande pela fé
E não seja um incrédulo, não deixe a incredulidade me invadir. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E quando isso acontece, faça isso. Exercite a pouquinha fé que você tem, porque ela é suficiente para mudar tudo. Ela é suficiente para mover o sobrenatural. E resista à incredulidade quando ela estiver, porque ela também é poderosa para te derrubar e afastar dos planos de Deus. Então é isso que acontece, né? Esse texto nos mostra, nos revela isso claramente, né? Fé e incredulidade simultaneamente. Não é só aquele homem, somos todos nós. Todos nós, né? Temos fé, agimos por fé quando as coisas estão acontecendo, quando elas estão sendo realizadas. E olha quantas coisas que você vê e quantas você nem vê. Mas quando as coisas não dão certo, a incredulidade começa a gerar todas as dúvidas e questionamentos e todos os medos. Não troque a esperança que você tem em Cristo pela segurança que o mundo te dá.